irmãos e irmãs, queridos peregrinos e peregrinas, sempre é uma grande alegria para Nossa Senhora a presença de vocês, a sua fé, o seu sacrifício ao chegar até aqui, os gastos também econômicos, mas a fé vence e vocês haverão de voltar para suas casas consolados, iluminados, abençoados e abençoadas, porque Nossa Senhora é mãe e ela enxuga nossas lágrimas e sorri com nossas alegrias. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, é bom no santo, quando a gente lê o Santo Evangelho, a Sagrada Escritura, prestar atenção nos verbos. Por exemplo, hoje, Jesus saiu, Abraão saiu, Deus saiu do céu e foi lá no Egito. E saída quer dizer êxodo. E nós somos a igreja em saída. E vocês saíram de casa. E quando a gente sai para ajudar o irmão, olha que verbo importante, bíblico. E Jesus saiu para uma região que não era fácil, porque lá estavam os pagãos. Às vezes eu e vocês evangelizamos em lugares mais simples, mas a gente deveria enfrentar como Jesus e sair de nós mesmos, o que é uma coisa muito sadia, sair de si. Isso até para um bom entendimento entre marido e mulher, entre pais e filhos, a gente sair de nós mesmos, abrir o coração, e então temos a igreja em saída, quer dizer, uma igreja missionária, que se espelha em Jesus, que sai na direção, então, dos pagãos, nesse evangelho. Outro verbo, trouxeram um surdo-mudo para Jesus impor as mãos. Olha a fé, olha a caridade dessas pessoas que não estão nomeadas aqui, mas elas, com sua fé, sua caridade, saíram de si, de repente deixaram outras obrigações para levar esse surdo-mudo até Jesus. Então, vamos aprender com essas pessoas de fé deste evangelho, para a gente também levar as pessoas a Jesus. Todos nós precisamos ser essa ponte que leva as pessoas a Jesus, como essas pessoas do evangelho de hoje. E a fé era tão grande que pediram a Jesus. E nós precisamos sempre ter essa humildade de pedir a Jesus a cura, de pedir a Jesus a conversão, de pedir a Jesus a santificação. E essa gente não reza, então não está escutando Jesus que disse: pedi e recebereis. O verbo está aqui, pediram para Jesus impor as mãos. Olha que coisa bonita, o toque faz milagre. Então Jesus sempre tocava nas pessoas, e impor as mãos é um gesto de poder de Deus, da mão de Deus sobre nós, do toque de Deus que nos cura. Olha, eram pessoas assim, muito abertas então à religião ou à palavra de Jesus, que pedem a imposição das mãos. Pois é, então Jesus, claro, ficou assim muito comovido com tanta caridade dessas pessoas e com tanta fé, e afastou-se com aquele surdo-mudo um pouquinho. Eu vou te dar bastante atenção. Jesus dá atenção para cada um de nós. Ele afastou-se da multidão para dar essa atenção especial a este surdo-mudo. E também para dizer a todos nós que precisamos sempre sair um pouquinho do barulho para a gente se encontrar com Jesus. Então essa atenção, esse afeto personalizado de Jesus para esse doente, ele faz isso com todos nós. Para Jesus não somos uma multidão aqui, nós somos pessoas, e ele fala conosco aqui pessoalmente, e nos toca também pessoalmente. Isso
é um grande gesto, de um lado muito humano, mas por outro lado também de muita fé e de muito carinho de Jesus em tocar nossas feridas e nos curar. Pois é, e Jesus coloca o dedo nos ouvidos. O dedo na Bíblia é o Espírito Santo, dizendo: abre, Espírito Santo, o ouvido deste surdo. Abre, Espírito Santo, porque nós também somos surdos. Surdos para ouvirmos a vontade de Deus, a gente faz a nossa. Surdos quando alguém faz um clamor e a gente se faz de surdo. Surdos quando a gente não se abre para ouvir a palavra. Surdos porque não escutamos o clamor dos irmãos. Surdos porque não queremos ouvir também a nossa consciência. Então é bom que Jesus diga para nós essa palavra: abre-te. No dia que você e eu fomos batizados, depois do batismo, o padre, ou quem presidiu a celebração, fez o sinal da cruz no ouvido da criança batizada e disse essa palavra: Éfeta, abre-te. Vamos repetir? Éfeta, abre-te. Isto desde o batismo. Como filhos e filhas, nos abrimos ao Pai que fala, que se revela, que dialoga conosco. E a gente tem que ter um orelhão, não é? O orelhão do antigo telefone, não é? Um ouvido para ouvir o Pai falar, mas também para a gente escutar. Nós geralmente não sabemos escutar. E a gente tem muita facilidade de falar e obriga os outros a nos ouvir. Não, aqui está dito: abre-te também para perdoar, abre-te para elogiar as pessoas, abre-te para confessar os teus pecados. Então esse abre-te, irmãos e irmãs, é muito saudável em nossa vida. Jesus, lá atendendo aquele surdo-mudo, também colocou saliva na língua dele. Saliva, e os médicos sabem, as nossas mães sabem também, é remédio. Quando tem uma feridinha, a gente coloca saliva ali em cima e fica curadinho. Saliva é remédio. Agora, passar a saliva aí é mentira, não é? Pois é, então veja esse gesto também de Jesus, de tocar na saliva, para que aquele mudo começasse a falar, porque é muito ruim esse demônio mudo. E nós podemos ter esse demônio mudo, de não elogiar, de não pregar a palavra, de não corrigir, de não agradecer, de não consolar e de não dialogar. Então nós percebemos que essa atenção de Jesus por essa pessoa surdo-muda, ela é importantíssima na nossa espiritualidade e na vida de cada dia. Se a gente tiver a coragem de escutar, e se a gente tiver a graça de ouvir, as coisas vão melhorar e muito, inclusive no casamento, em casa, inclusive pais e filhos, e todos nós na igreja. E agora vem aí a campanha da fraternidade e moradia. O quanto a gente deve também ouvir o clamor de 6 milhões de pessoas que ainda não têm casa, e de 23 milhões que moram em lugares e casas inadequadas. Então, como faz bem para nós, para a igreja e para a glória de Deus, ouvir e também falar. Ouço a palavra e me torno profeta da palavra. Ouço a palavra
e vou pregando a palavra. Por isso, em casa, pais e mães, falai da palavra, falai para vossos filhos. Hoje há muito silêncio da religião nas casas. Talvez de vocês que estão aqui ainda conservam essa graça de educar na religião, mas a maioria do mundo não é mais assim. Então esse evangelho é urgente, é necessário para a nossa vida. Aí o evangelho de hoje terminou com um grande elogio para Jesus. O povo elogiou, falou, não estava mudo não. E o elogio foi esse: Ele tem feito bem todas as coisas. Vamos pedir essa graça nessa missa, para nós fazermos bem todas as coisas. Vai ser uma revolução espiritual, humana, uma revolução da bondade e da misericórdia. Ele tem feito bem todas as coisas. Mas por que o crucificaram? Por que o rejeitaram? Por que insultaram a Jesus? Mas aqui foi o povo que disse essas coisas. Ele tem feito bem todas as coisas. De fato, irmãos e irmãs, a Bíblia diz: Jesus passou fazendo o bem. E porque fez o bem, foi julgado, foi rejeitado, foi, vamos dizer assim, condenado pelos poderes e morreu executado na cruz, mas ressuscitou. E nós, aqui encontrando Jesus ressuscitado, vamos pedir: Jesus, abre meus ouvidos. Jesus, abre minha boca, ouvido para eu ouvir a verdade, boca para anunciar o teu reino. Amém.